E professoras, mulheres que comemoram o seu Dia Internacional e que têm estado e continuarão a estar na primeira linha desta nossa luta, ou não fossem as mulheres maioritárias na nossa profissão. Porque protestam, afinal, os professores? Por serem avessos da mudança? Por quererem preservar privilégios acumulados? Por recusarem ser avaliados? Todos sabem que não. Escutam atentamente as palavras. E nesta altura os professores escutam atentamente as palavras de Mário Nogueira da FENPROF, palavras que eram aguardadas com muita expectativa. Os cerca de 100 mil professores enchem este terreiro do Paço. Nunca Lisboa viu uma manifestação setorial desta forma. Muitos ainda nem sequer chegaram aqui ao terreiro do Paço. Muitos estão ainda, de alguma forma, emperrados na Rua do Ouro e com certeza também no Rossio, uma vez perante a grandeza dos números. Não é fácil que todos cheguem aqui, não é fácil que todos se organizem, organizar uma multidão destas para que o protesto tenha lugar. Aqui, junto a esta grade que está uma das professoras, porque é que a senhora está aqui em protesto? Estou aqui pela dignificação da minha profissão, para que o nosso estatuto não deixe ainda mais pelas ruas da amargura, para lutar por uma avaliação, sim, mas uma avaliação que seja justa, que dignifique a nossa classe, que seja honesta e não convite à desonestidade. E estou aqui pelos nossos alunos, porque só me sentindo bem na minha profissão, também posso fazer com que eles se sintam bem. E por isso eu quero que sejamos avaliados não quantitativamente, não só para apresentar estatísticas na Europa, em 2010, como a senhora Ministra quer fazer, e que seja uma avaliação com critérios bem definidos, mas com critérios rigorosos e não atabalhoados, como ela quer ainda fazer até ao fim deste período. Acha que o Governo entende as razões deste protesto? Acha que o Governo vai ceder? Eu espero que ele ceda, porque, como disse a Ministra na quinta-feira, que não recuará perante o mínimo protesto. Ora, se o mínimo protesto são 100 mil pessoas na rua, então não sei o que é um protesto. E para si, este protesto é suficiente para... Despercebidos não podiam passar. Foram muito mais do que o esperado. 80 mil professores, segundo os números das autoridades. A organização contou 100 mil e alguns de onde nem se esperava. Somos professores porque a Madeira faz parte de Portugal e porque o Estatuto da Carreira Docente afeta o continente e as ilhas. Do Algarve, uns 2 a 3 milhares de pessoas, pelo SPLIU, pela FENPROF e outros sindicatos. Cartazes houve para todos os gostos, propostas para a troca de camisola também. Normalmente os adeptos pretendem a camisola dos ídolos e, por analogia, eu pretendia a camisola da Ministra como... E acha que ela aceitaria a sua em troca? Não, acho que não. Olha, mostre-me lá a sua. A minha é esta. Professores de luto e em passo lento. Uma hora depois da prevista para o arranque, no Marquês ainda só se tinha avançado uns metros, mas mais abaixo as ruas já estavam completamente cheias, um mar de faixas e bandeiras e a vez da avaliação dos professores. Chumba à Ministra? Mais ou menos, é. Lenços brancos para a Ministra porque chega de mais políticas para os professores. Estamos aqui hoje para pedir unicamente o respeito pela nossa classe. Eu sempre quis ser professora e, de facto, ultimamente com o que se tem passado, às vezes penso que devia ter escolhido outra profissão. Nós produzimos o que mais importante há, o futuro do país. Pelo amor de Deus, não lixem o futuro. 2 horas depois da marcha ter arrancado, ainda havia indignação no Marquês e pelo menos um professor com o peso da contestação às costas. Oh Ministra, estou aqui, só para dizer, sai daí. A marcha terminou na Praça do Comércio.
De resto, pela primeira vez, dizia há pouco Mário Nogueira da FENPROF, pela primeira vez numa manifestação de professores foi necessário repetir os discursos, ou seja, Mário Nogueira e os outros sindicatos, a FNE, os outros sindicatos não tão representativos foram falando a partir das 4h30 da tarde aqui na Praça do Comércio, no palanque que foi montado para esse efeito. Já tinham aqui muitos milhares de professores a ouvir, professores que iam pedindo a demissão da Ministra da Educação, que iam dizendo que esta Ministra não tem condições para ficar. Ora, estes professores foram ouvindo os discursos pela primeira vez e depois acabaram por ser reencaminhados para os primeiros autocarros para a saída. Isto ainda não eram 7 da tarde. O certo é que só depois dessa hora começaram a chegar aqui os professores da região norte, que eram os últimos que tinham saído do Marquês de Pombal. Ora, quando esses aqui chegaram, foi necessário voltar a subir ao palanque e Mário Nogueira da FENPROF voltou a repetir as palavras, voltou a repetir umas ideias, a dizer que é necessário continuar esta luta, dizer que este foi um dia histórico para os professores portugueses, histórico, e que amanhã deve ser um dia também para recordar, um dia que não será tão bom, disse o dirigente da FENPROF para José Sócrates e para o Governo, que hoje viu uma grande contestação contra a Ministra da Educação. A FENPROF teve o cuidado de dizer que não foi nos papéis que entregaram aos professores que aqui se manifestaram, pediram para não falar em demissão, ou seja, a palavra demissão entre os gritos de ordem não estava incluído. O certo é que essa foi, de resto, uma das palavras mais ouvidas durante toda a tarde, neste que foi um dia onde Lisboa parou por causa desta marcha do descontentamento, desta marcha de indignação dos professores. Entre 80 e 100 mil marcharam nas ruas de Lisboa e vieram até aqui, à Praça do Comércio, dizer que estão descontentes com estas ações e prometem novas formas de luta que até podem passar pela greve. O certo é que para a próxima semana vai já haver uma semana de luto, com os professores a vestirem roupas escuras nas escolas para mostrar mais uma vez o seu descontentamento.